1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz aqui, ó. O qual deseja que todos os homens sejam o quê? Salvos. Ponto. Isso é uma coisa. Salvos, todos. Mas qual que é a continuidade? E cheguem ao quê? Pleno conhecimento da verdade. Olha para mim, ele soltou esse texto para mim e disse: filho, alguns vão começar a entender que ir naquele lugar não é para receber uma bênção, uma vitória, ser salvo. Isso é bom, mas não é tudo. Mas o que eu quero é que eles me conheçam de verdade. Amém. Irmãos, você sabia que o maior desejo de Deus, se você ler Romanos capítulo 1, diz que o desejo, o anseio de Deus é se dar a conhecer aos homens? Amém. Então todo o processo que você vive é para que Deus se dê a conhecer, para que você apenas não seja salvo. Sabe por quê? Por exemplo, Israel, antes de Cristo ir para a cruz, ou se Cristo fosse ou não para a cruz, Israel sempre foi abençoado. Então talvez eu e você não precisaria de Cristo ter ido para a cruz para sermos o que Israel já era, abençoado. A questão é que Cristo foi para a cruz, se encarnou para tornar Deus conhecido. Diga amém. Amém. É você ver o que ninguém pode ver. Por exemplo, eu coloquei assim, fui falando essa semana, fui escrevendo essa semana algumas coisas. A verdade para algumas pessoas é um conceito, uma verdade, um conceito. A verdade na boca de Yeshua, de Jesus, não era uma questão de vir, mentira é verdade. A verdade na boca dele, eu coloquei aqui, ó. Porém, a verdade na boca de Yeshua não tem o mesmo sentido das pessoas, mas uma verdade na boca de Cristo é em revelar coisas que estão em figuras. Quando Cristo falava uma verdade, não é para falar, esse é o meu conceito, essa tese é minha, ela é verdadeira, ela é falsa. Era, na verdade, para revelar coisas que estavam em segredo, em figuras. Essa verdade não é um conceito de verdade, um padrão humano. É para revelar coisas eternas que são invisíveis, mas que se você crer, você pode ver sem ela antes de existir. Você crê ou não? Amém. Vamos lá, Jeremias capítulo 9, versículo 23, 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua Sabedoria. nem se glorie o forte na sua Força. não se glorie o rico nas suas Riquezas. mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em o quê? Entender. Em que? Em conhecer que sou o Senhor. que faço. Benevolência, juízo e justiça na terra. Porque Estas coisas lhe agradam, diz o Senhor. a glória que Ele quer te dar não é a glória de ter uma vitória, de ter riqueza, de ter a glória. Olha para mim, irmãos, Deus só pode se revelar, só pode se dar a conhecer quem tem sede e fome de conhecê-lo. Amém. Mateus capítulo 5. Quem tem fome e sede apenas de ter uma bênção, ser salvo, ele não vai ter problema com você. Só que isso não é tudo. A finalidade de tudo é você conhecê-lo. E isso é possível. Vamos lá, 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando a gente é menino, a gente quer tudo para ontem, né? Imediatista. Então quando o problema vem, a primeira coisa que ele quer aqui, ó. Quando eu era menino, o apóstolo Paulo estava dizendo isso. Pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, quando eu sei que eu cresci em Deus? Quando você não vê os problemas como um problema. Como assim? Quando você deixa de ser um menino. Porque menino, irmão, que nem por exemplo, lá em casa não, mas lá em outras casas. Lá em casa, que é a Coca-Cola. Esse menino descobriu a Coca-Cola, rapaz, misericórdia. Eu quero Coca-Cola, pai, não sei o que. Fala assim, água, suco. E faz água, suco. Mas daqui a pouco ele arruma a Coca-Cola. Quando eu sei que eu cresci, quando algumas coisas eu não quero a solução imediata, eu não quero aquela.
eu começo a olhar para algumas coisas e ver que talvez a solução não será imediata, mas que Ele, no meio daquela tribulação, Ele vai se revelar a mim. Olha para mim aqui, irmãos. Eu conheci tantas pessoas, por exemplo, que vêm me ouvem há 30 anos, há 10 anos, 15 anos, sentam há tanto tempo em um banco de uma comunidade, com problemas, e Deus nunca fez um milagre no corpo dele. Deus nunca tocou, Deus nunca curou. Talvez para você estava assim, ó. Você que se espantou, não vou falar de você não. E às vezes eu perguntava assim, por que você continua vindo? Ele dizia assim, porque eu conheci ele. Agora não importa mais se ele vai fazer ou não. Eu quero ele. Amém. Você entende, irmão? Quando a gente cresce, coloquei aqui, as nossas orações mudam. Eu já não peço coisas para ele resolver. A minha oração é, eu quero aprender. Você quer aprender? Amém. Porque, por exemplo, deixa eu dar uma dica. Eu estou tentando aqui. Estou dando uma olhadinha aqui saindo. Quando você não entende o porquê das coisas, você já percebeu que tem coisa que sempre vai voltando na sua vida? Vira um ciclo vicioso, sempre acontece, sempre volta. Por que isso? Aí começa as histórias. É Satanás, é o diabo, é a potestade, é o não sei o que. Aí eu... Primeiro você tem que entender as coisas na sua vida. Amém. Se você entende as coisas naturais, você vai discernir o que é espiritual. Preste atenção. Quando você entender que tudo que é natural revela algo espiritual, coisas naturais nunca mais vão acontecer na sua vida. Amém. Campanha, oração, aquelas coisas. Me desculpa, isso é para meninos. Pessoas que fazem dizendo, é como assim, como um passo de mágica. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Deus não é assim, Deus não se move por doutrina. Deus se move por revelação. Ele é revelacional. Quando eu vou falando essas coisas, eu vou chocando algumas pessoas. É para chocar você, para ver se você cresce. Para de ser manipulado por pessoas e por uma tradição religiosa que está dentro de você e você nem percebe. Que você ficou muito tempo dentro disso. Meu Deus. Quando Yeshua estava falando de verdade, ele estava dando a conhecer aquilo que Deus estava fazendo. Lembra que diz que ele pregava e a multidão ficava assim, ó. O que esse cara está falando? A gente faz milagre logo. A gente quer pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. Ele falou, tá bom. Pão e peixe. O povo comia e falava assim, esse cara é demais. E aí daqui a pouco os apóstolos falavam assim para ele assim, cara, o que você falou lá? Ele disse, vem cá, que isso é só para vocês. As verdades é para tornar conhecido, visível aquilo que Deus está fazendo por trás do que é natural. Amém. Tudo isso que acontece na sua vida, tudo, o Pai por detrás está fazendo algo espiritual. E talvez é isso que você tem que entender. Parar de ficar falando mal. Fecha sua boca. Para de maldizer. Para de falar que coisa que você não sabe. Fica quieto. Para de ser criança. Eu quero, fazer cara, eu quero. Mas conhece aquela história? Ele olha assim, acho que o rapaz olha assim e fala assim, Yeshua, por favor, você morreu por isso aí, Yeshua. Ó, por isso aí, tu morreu. Aí Yeshua acho que olha pro Espírito, o Espírito fala assim, eu estou tentando, tá difícil, estou tentando. A verdade não é apenas um antônimo da mentira. A verdade é dar-lhe a conhecer o que Deus está fazendo espiritualmente por trás das coisas. Espero que você tenha entendido o que eu falei. Vou te começar a mostrar um negocinho. Marcos capítulo 5, vamos lá. 35 ao 42. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, a tua filha já morreu. Por que
que ainda incomodas o mestre? Lembra desse homem? Era Jairo. O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga. O que ele disse? Não temas, crê somente. Olha para cá. A filha desse homem está doente, quase à morte. Ele vai até Cristo. Quando ele fala o problema para Cristo, Jesus está indo atrás dele. Aí para-se a história dele e começa da mulher hemorrágica. Lembra dessa história? Ótimo. E Jairo vê toda a situação da mulher hemorrágica. Quando acaba a cena da mulher hemorrágica, Jesus fala assim: Jairo, vamos para sua casa. Quando está indo, alguém vem e fala assim: não importune o mestre, não incomode eles. Por quê? Sua filha já morreu. E Yeshua vem para ela e fala assim, ó, pega no braço dele e fala assim, ó, Emuná. Emuná. Fique firme. Você vai ter que decidir se você crê na realidade dos homens ou se você vai crer na minha verdade. Qual que era a realidade? Está morta. Qual que era a verdade de Cristo, que era do mundo invisível? Ela dorme, ela não está morta. Ele ficou aqui, vamos para sua casa, fique firme. Firme. Quando chega, se você sabe da história, mandam sair da casa, quem está fazendo o velório, né? Aquela coisa toda. E diz que Yeshua fala para o pai e para a mãe, onde ela está, e me leva no quarto. Pedro, Tiago e João estavam junto com ele. Quando chegou, ele dá uma palavra de ordem, ela volta, ele fala, dá de comer da sua filha e cuide da sua casa. Você está cuidando um pouco da sua família, por isso que ela morreu, desprezada. Você sempre vai ter que decidir sobre a realidade dos homens, sobre a verdade de Deus. Se você é alguém natural, a gente pode ler esse texto em Coríntios, é isso? Coríntios, né? 1 Coríntios 2, versículo 11, acho que é isso. Se você é alguém dessa forma natural, você nunca vai entender de verdade o que Deus quer trabalhar em você espiritualmente. Mas Ele vai usar espiritualmente para usar o quê? O que é natural. Pois qual dos homens entende coisas do homem? Presta atenção. Senão o espírito do homem que nele está. Assim também as coisas de Deus. Lê para mim. Ninguém as compreendeu. Não, de novo. Assim também as coisas de Deus. Ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Verso 12, vamos lá. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. O que vai, presta atenção, o que vai mostrar para você o que ninguém vê é a comunhão com o Espírito Santo. Não é a ceia. Amém. Parece que a ceia, parece que é uma muleta para você se fortalecer. Ai, até o mês que vem eu vou pecar menos. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de quem? A fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. O Espírito Santo. Sempre sabe, olha aqui, tem um homem de Deus que eu estudei muito, Miles. Ele falava muito nos seus livros sobre onde ele vivia, que foi colonizado pelos ingleses. E então ele dizia assim que ele via desde pequenininho embaixadores, homens daquele lugar ingleses, trazendo roupas, ensinando eles a comer, a falar, a se portar daquela forma. Para que eles pudessem aprender a cultura inglesa. Aprender a se portar, a falar, a comer, a andar, a vestir. E esse embaixador, se podemos dizer, é o Espírito Santo. É alguém da eternidade que está na terra. E é por meio dele que você vai aprender a linguagem da eternidade, como se mover, como falar, como discernir. Deu para entender? Diga bem. Então é por meio dele. A sua oração na sua casa não tem que ser em prol apenas de você receber bênçãos ou Deus te dar livramento do que você não soube administrar. Por favor. Deus não tem culpa da nossa má administração. E às vezes as pessoas se ofendem quando eu sou muito direto. Esse pastor é louco. Vamos continuar lendo. Sou mesmo. A sua carnalidade, a sua naturalidade me torna louco, porque eu consigo ver o que você...
aos quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas comparando o quê? Coisas espirituais com espirituais. Uau, 14, presta atenção. Ora, o homem não aceita as coisas porque Para eles são loucuras. e não Pode entendê-las. porque elas. Discernem espiritualmente. Cara, esse cara é maluco. Esse cara é doido. Sou mesmo. E quero continuar sendo para você. Porque isso vai definir quem é você e quem eu sou. Amém. Pode levar um pouquinho? Mas o que é espiritual discerne bem Tudo. enquanto ele. Por ninguém é que seja espiritual. Ah, isso é demais, irmãos. Te abençoo. Amém. Para que nos momentos das suas crises o Espírito Santo tenha liberdade na sua vida. E que você pare de reclamar, falar coisas que não sabe. Fique quietinho. Faz uma incursão. E tenta perceber o que Deus está tentando te ensinar e ativar em você. Amém. E quando Ele abrir os teus olhos, você vai ver o porquê de algumas coisas. Eu te abençoo para isso. Amém. Diga amém, irmãos. Jairo passou essa loucura. Quero ler um texto com você. 1 Coríntios 10, 3 e 4. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4 diz assim: E todos comeram do mesmo alimento. Espiritual. Ah, lê lá agora. E beberam todos. Da mesma bebida espiritual. Uau, por quê? Bebiam da pedra espiritual que nos acompanhava. E a pedra era Cristo. Uou. De quem está falando? Que momento isso aqui está falando? De que momento? No deserto, o povo que diz que sai do Egito tem sede, pressiona Moisés, Moisés fere a rocha, da rocha sai água, eles bebem. Estamos juntos? Amém. Que alimento? Do maná que caía do céu. Diga amém. Para eles só estavam preocupados em suprir uma necessidade física. Então para eles era água, comida era comida. Importa estar de bucho cheio. Olha o que a Bíblia está dizendo, que tudo que eles bebiam e comiam era o quê? Era o quê? Espiritual. Nada acontece por acaso. Por detrás de algo natural existe algo espiritual. Qual que é a nossa missão? Descobrir. Eles estavam tão preocupados com as suas necessidades que eles nunca conseguiram ver a espiritualidade por detrás dessas figuras. Então tratavam as coisas espirituais como coisas comuns. O grande problema é quando a sua espiritualidade é tão pequena que você não consegue discernir coisas espirituais e trata tudo como fosse qualquer coisa ou coisas comuns. O que é isso? Profanar o que é Deus, santo. Quando você trata o que é santo como fosse algo comum, você está profanando o que é santo. Por isso talvez o maior pecado meu e seu não é você deixar de dizimar, sendo que você tem que entregar o que é do Senhor. Não é isso. Talvez não é o que você, obras da carne. Talvez o maior pecado é você não entender que por detrás de tudo que está acontecendo na sua vida, Deus está tentando falar com você espiritualmente, e você não está aprendendo espiritualmente o que Ele quer te ensinar. Sabe por quê? Eu vejo pessoas há anos que sentam numa cadeira, ouvem uma palavra e falam assim: uau, que palavra! E essa palavra nunca tem poder na vida dele de ensinar nada. Não caia nesse erro, amém, irmãos? Amém. Você me escuta? Diga amém, por favor. Amém. Vamos lá, por favor. 2 Coríntios 4, 16 a 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem, lê para mim, se esteja consumindo, o interior, contudo, Se renova de dia em dia. o que é o homem interior? O nosso espírito. O que é o homem interior? Firmeza. O que é o homem interior? Está dizendo que se o seu homem exterior se corrompe, vai se desfalecendo, o seu homem espiritual, o seu espírito, ele se renova cada manhã. Amém. Por quê? Porque você tem uma palavra de vida. Diga amém. Amém. Bora. Porque, lê para mim.
todo homem espiritual, a tribulação é passageira. Para todo homem natural, cara, a luta se torna uma caba eterna. Quem é espiritual, presta atenção, quando vem a situação, ele fala, vamos, vai passar. Quem é espiritual, olha para o Golias, pequeno. Quem é natural, meu Deus, é impossível, meu Deus, o que vai acontecer agora? Por que agora? Kleber, pelo amor de Deus, Kleber. Talvez tudo que você está vivendo, cara, o Pai está dizendo, vamos crescer. Mude a sua forma, o seu foco, a sua forma de orar. Deixa eu mostrar para você o que você não está vendo. Diga amém, irmãos. Porque, por exemplo, é questão de visão. Uns podem orar para o problema de uma forma, mas se você cresce, você olha de uma outra forma. Para mim, que sou espiritual, cada problema é uma oportunidade, é uma provocação de Deus me chamando para entrar em algo novo. Amém. Por quê? Porque se diz que Cristo aprendeu por meio que sofreu. E ele tem autoridade sobre principado, potestades, tudo, porque diz que ele venceu na morte, na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, para você ter autoridade sobre algumas coisas, você vai ter que carregar cicatrizes. Vou falar de novo. Para você ter autoridade em algumas coisas, você vai ter que ter cicatrizes. Qual que é a questão? Quando vier o problema, não pede arrego, não. Amém. Tira, Deus, não aguento mais. Vamos lá. Vamos lá. Diga amém, irmão. Vamos. Amém. Essa hora era a hora. Quando você é natural, tudo é pesado. Olha para mim. Quando você é natural, carnal. Ah, meu Deus, como vai ser esse perigo? Teus olhos, parece que tem um nome, âncora. Não peça a Deus que mude seu problema, mas peça a Deus que lhe abra a sua realidade. Vou falar de novo. Não peça a Deus que tire o problema, porque o problema é para fazer você ver o que você não está vendo. Diga amém, irmão. Amém. É uma oportunidade para você crescer. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, segura. O carnal, natural, ai meu Deus, é o que eu estou passando, é o que eu estou vivendo, não aguento. O espiritual, ela produz, eu não passo. O que Deus está produzindo em você quando você está sendo por Ele? O que Ele está produzindo em você? É assim que vê um homem espiritual. O que ele está produzindo? Produzindo. Ah, então o que eu estou passando, o Kleber falou assim, nem me fala, irmão. Porque você tem que aprender o que Deus quer que você aprenda. Amém. Então olha para mim. Então, já que alguns problemas nunca se alteram na sua vida, pergunta de novo. Então, já que os problemas não desaparecem da sua vida, qual que é o significado disso? Que você não está aprendendo. Ele está falando, vamos, Mobral, passa, estuda um pouquinho mais, vamos um cursinho, vamos, faz um MBA, se atualiza, vamos. Sabe por quê? Às vezes você fica achando que Deus tem que abrir porta, é você que dá opção para Deus, não Ele para você. Fala de novo, é você que tem que dar opções para Deus, porque Deus é infinito, irmão. Ele não tem tamanho. Não, Deus abre uma porta para mim. Ele fala assim, qual? Aonde? Como? Por quê? Porque eu criei os céus e a terra. Para mim tudo é tudo, mas você é limitado. Quer ganhar mais, mas faz a mesma coisa. Não estuda, não se atualiza, não faz novas conexões, não corre atrás. Assim, eu posso abrir. Aonde você quer que eu abra? Como? Qual é a opção que você está me dando? Fala, crente, agora? Agora é isso aí. Porque senão você fica numa visão evangélica. Deus, você pode fazer. Diz assim, ah é? Eu faço mesmo, para quem me dá opção. Não, Deus, eu creio porque a palavra diz, aquela musiquinha que a gente canta e fala assim, ah, você está na musiquinha? Fica nela então. Dê opções para Deus. Dê opções para Deus. Pastor, ora aqui para Deus abrir a porta. Eu falo assim, Deus, abre a cabeça dele. Abre, Senhor, bem aberto. Abre a cabeça dela, a cabeça dele. Faz ele entender que desse jeito lá, não vai não. É o que eu creio. Ih, rapaz, já estou até vendo. Vai ficar em crise, vai sair da igreja. Porque lá não é de Deus, não cumpre nada. Não é que não cumpre, você não entendeu. Por isso que é uma casa sacerdotal. Sacerdotal não fico mexendo com a sua alma. Igreja evangélica fica mexendo com a sua alma. Faz cura interior que você nunca é curado. Fica pregando mensagenzinha para você nunca crescer.
Porque aí você fica fácil de manipular. Você sempre se sente culpado. Sempre está pedindo perdão na Santa Ceia. Nunca entendeu não, querido? E você gosta de ir para lá. Lá não vai ter na igreja do Kleber. Eu vou lá na igreja do tal, porque lá tem Santa Ceia. Vai lá. Se sente culpado. Aqui eu estou querendo fazer você crescer. Tirando menos. Estou tirando a papinha da sua boca. Tirando a papinha. Tirando coisa mais... Ó. Que toda a tribulação possa produzir algo de Deus em você. Amém. 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que... Segura. Pode isso aqui? Lê de novo. Dá uma olhada nessa frase aí. Pode isso? Vou te fazer um teste, um desafio. Sai daqui. Vai almoçar ali no restaurante top. Aí você fala assim: olha, gente! Não atende para as coisas que se vê. Não fica olhando para as coisas que se vê. Você vai olhar para rapaz, mas eu tenho mesmo de força nesse cara. Como que eu vou ficar olhando? Como que eu não vou olhar para aquilo que eu vejo? É um segredo, irmãos. Não atente nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias, enquanto as que não se veem são o quê? Esse é o segredo da sua história de vida. Tudo que está acontecendo tem algo por detrás, e você precisa entender. Irmãos, tem pessoas que o ministro fazem tempos, ele nunca entendeu sobre transicionar a sua vida. Existem palavras que ela vai fazer efeito na sua vida quando você der uma resposta para ela. E algumas pessoas, preste atenção, para algumas pessoas é aqui dentro, é dentro, no seu interior. Para outras está ligado a uma jurisdição fora, onde você mora, com quem você anda, onde você habita. Porque tudo isso é uma cultura que te alimenta. E não importa o que Deus fala, você nunca vai se tornar o que Deus está falando, porque você está dentro de uma cultura e você nunca vai conseguir transicionar. Por isso que a maioria das vezes, não todas as vezes, mas algumas vezes, toda a palavra de Deus para alguns homens e mulheres era: sai de onde você está. Oi. Que o Senhor abra os olhos do seu entendimento. Amém. Que você possa ver coisas que talvez você não consegue ver. Amém. Eu te abençoo para isso. Amém. Você recebe isso, irmãos? Amém. De verdade? Amém. Olha para mim aqui. Não fique prometendo coisas para o Pai que você sabe que você não vai cumprir. Se torne, porque talvez você possa ser pego de calça curta. Que a sua vida, que a sua família possa ter uma causa para dar a vida dela. Não dê a sua vida para o pecado. Não dê a sua vida para espíritos malignos. Não dê a sua vida para o prazer, que por detrás disso tem demônios tentando distrair você de uma missão que você tem que cumprir. Não entre em murmuração. Não entre em uma vida de reclamação, de maldizer marido, filho. Fica quieto então, se for para reclamar. Ore. Fala para Deus fechar sua boca, sua alma. Pare de reclamar da vida. Se torne alguém de verdade para o Senhor. Tudo que você está vivendo é um aperfeiçoamento para você ver o que você não viu.